Paz seja convosco. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E diz o Senhor na sua palavra: e tendo aberto o sétimo selo, fez silêncio o céu quase por meia hora. A mensagem dessa noite, o título dela é o tempo da existência. É uma mensagem muito interessante, muito profunda, né? Ela é a centésima, quanto, irmão? Não vai verificar. Então, essa mensagem, tempo da existência, ela se relaciona com os calendários, né? Nós temos falado aqui o calendário religioso, né? O gregoriano que está, o calendário solar, o calendário lunar, o calendário sabático, o calendário de Abraão, o calendário de Noé, né? Senhor? 110. 110, totalizando 1139. Isso, é versão 110. É da segunda, ela é da segunda dimensão, da segunda trombeta, né? E hoje é dia 29, já quanto de Abib? Hoje é 26 de Abib, né? 26 de Abib, sábado santo e bendito. Então, meus irmãos, o tempo da existência é uma coisa fantástica. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos, né, os escolhidos, seriam salvos. Então o tempo está sendo abreviado, né? E a gente, com o conhecimento que Deus tem nos dado, já chegamos a grandiosas conclusões escriturísticas sobre o tempo da existência, né? E um tempo que me chama a atenção é o tempo do profeta, né? Está lá em Gênesis, não pode ler para nós aí, Gênesis capítulo 6, pode ver para nós, versículo 3, fala a memória espiritual, né? Pode ver, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aí. Então, irmãos em Cristo, nós não estamos em 2019, né? Isso aí é uma falácia. Nós estamos em 2049. Levando-se em consideração o tempo solar. O tempo religioso, ele é de 365 dias. E no ano bissexto, 366. Mas o tempo solar é 360. Está lá em Apocalipse, está em Daniel, né? Quando as duas testemunhas pregarão, né? para os judeus. E a Bíblia diz sobre os 1260 dias, sobre os 42 meses. Se nós dividirmos, vamos encontrar meses de 30 dias, que é o calendário solar. A gente já viu isso em várias oportunidades, né? E então, o calendário religioso, 365 ou 366, é a cortina de fumaça criada pelo sistema político-religioso para ocultar a verdade, para que ela não seja conhecida, né? E numa cortina de fumaça a pessoa não enxerga nada, né? Só enxerga aquela cortina de fumaça, né? Então, mascarou o calendário solar, que é 360. E nós estamos vivendo, na atualidade, o calendário lunar, que é de 354 dias, mês de 29, mês de 30 dias. Mas veja que o calendário religioso é mês de 28, 29, 30 e 31 dias. Completamente distorcido da realidade escriturística, né? Completamente. Daniel disse que o homem mudaria o tempo, mudaria as horas.
mudou. Vai, horário de verão, isso é uma blasfêmia. Né? Isso, horário de verão, mentira. Né? A data muda meia-noite, mentira. A semana começa uma segunda-feira, cadê a primeira-feira? Então, cheio de mentiras, cheio de enganos, cheio de engodos. Mas para quê? Para que a gente não conheça a verdade. Né? Karl Marx disse assim, parece que foi Karl Marx, né? Ele disse assim: fale uma mentira e a repita milhares de vezes, ela vai se tornar uma verdade. Tanto repetir aquela mentira, mas é exatamente uma tática do anticristo. Ele pega uma mentira e vai repetindo a mentira. Ela passa a ser uma verdade. Né? E essa verdade vira uma doutrina. E a doutrina vira uma fé. E aí o povo fica refém daquela fé. É assim que funciona. Em termos, né? Tá. E o calendário solar, ele é 360 dias, como falei. O calendário lunar já são 6 meses e 29 dias, e 6 meses e 30, somando 354 dias. Né? E o calendário sabático, ele é meses de 28 dias, que vão somar 336 dias no ano. Então nós estamos numa transição. Nós estamos terminando o último ano do 8º silêncio. É claro que muitos não creem nisso, acham isso fantasmagórico, né? Sei lá o que eles acham aí. Não importa. Não importa. Não importa um juízo humano. O que importa é o assim diz o Senhor. Imagem e a sombra. Né? E aqui nós temos vivido esse tempo todinho. Né? Então, e Jesus disse que aqui existem abreviados. Né? Mas o que me chama a atenção é o tempo do profeta. Né? 120 anos, exatamente o tempo de Moisés. Então nós temos aí 3 dimensões de 40 mais 40, 80, 120. Isso é muito significativo. Quando Moisés chegou ali para falar com eles, morreu aquele egípcio, ele voltou 40 anos depois, a dimensão dos 40. E nós já vimos outras mensagens sobre isso. Né? Mas isso me chama a atenção, e muito mesmo. Né? Esses 120 anos de Moisés. Porque Moisés veio com a mensagem da Torá. Né? Ele veio com a lei do Senhor Deus, tão deturpada nos dias de hoje. Né? A ciência fala que há água em Marte, água aqui, água ali, água lá. Claro, a Bíblia diz em Gênesis que tudo era água, que ele separou as águas de cima das águas de baixo, aí ficamos com a água natural e a água espiritual. O maior transmissor de energia é a água, o mar, né? Grande transmissor. Eu não creio muito negócio de satélite, não, meus irmãos. Sério, não. Isso aí para mim é falácia, né? Porque há evidência que não existe satélite indo para cima. Verdade. O cabo submarino, sim. Esse tem um limite. A torre, sim. Mas não é o assunto, né, dessa noite. Mas o tempo profeta, ele é muito significativo. Sim. A gente vai percebendo, vai notando que o 40 é um tempo de existência glorioso, meus irmãos. Glorioso mesmo. E nós relacionamos a Moisés. Né? A Moisés. Agora veja bem, até onde o Felipe fazer aquela divisão aí, não foi? Né? 2050 dividido por 50, deu quanto, Felipe? 41. 40 e mais uma dimensão na frente. Então nós já estamos vivendo, nós vamos chegar a 40 jubileus.
E se chegamos a 40 jubileus, ora, irmãos, significa que estamos no tempo do profeta. Amém? Tempo do profeta. Porque o irmão Brana disse que cada dimensão é tríplice. É verdade. Deus, a grande dimensão, mas se manifestou em 3 outras dimensões, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai também, ele manifestou em 3 dimensões, como Filho também, e como Espírito também. Então o 40 chama a atenção. Né? Ele chama a atenção. Né? Porque ele é o tempo profético, tempo do profeta. Né? Moisés levou 40 anos pregando para chegar, não em Israel, mas para chegar em Canaã. Vamos para, eu creio que seja agora Oséias, né? Oséias capítulo 6, versículo 1 até o 4, né? Pode ler, por favor. 1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Está falando aí, gente, do tempo da graça e do milênio. Mas não podemos esquecer que é o tempo da restauração. É um tempo que Deus nos dá a oportunidade da restauração. Né? E isso a gente vai encontrar no livro de Daniel. Creio que capítulo 9, versículo 26 de Daniel. Né? Porém, vamos ler um também, que é interessante. 9, 26. Mas é o 9, 1, que fala dos 70 anos lá de Jeremias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora lê o 26, por favor. Em diante. O Daniel teve a revelação. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Tá, volta agora atrás, leia o 24, 25. 24 e 25, por favor. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha que coisa tremenda, irmãos. A gente está falando semana de anos. Então isso é dos dias de Jacó. Né? Quando ele chegou ali na casa do herdeiro Labão, né? Ele foi exatamente lá 20 anos, né? Que é a quase meia hora de silêncio. 20 anos em silêncio. Né? Mas para ele ter Raquel e ter Leia. Né? Ficou lá 20 anos. Ali está o tempo da existência. Né? 20. Mas o que é 20? É o tempo de equilíbrio dos 40. Isso é muito importante, meus amigos. Hoje em dia, na atualidade, o homem casa com a mulher por paixão. Não casa por amor.
Paixão. E o que é a paixão? Sexo, deleites, beijos, afagos, essas coisas todas. No dia de Jacó, era amor. Amor. Ele se unia à mulher, ele a conhecia, ou seja, conhecia, manter relação íntima com ela, para gerar um filho. E pergunta, qual homem hoje está casando com alguém para gerar filho? Não, ele nem quer o filho, muito menos ela. Mas por quê? É a paixão. O amor é diferente. Né? O amor ele é amplo, a paixão é restrita. E pode durar segundos, minutos. É ou não é verdade? É. É a verdade. Entendeu? Então, conclusão que se chega, né? Lá de Jacó, que nós estamos exatamente no tempo do quê? Da deturpação de todos os valores morais. Tudo. A deturpação da família, a destruição da vida familiar, a destruição da vida conjugal, a destruição da vida paternal, da vida comunitária, a destruição de tudo. Tudo. Ora, eu me coloco aqui agora num patamar que me dá, como diz na linguagem da caserna, que me dá comandamento, certo? Uma visão ampla daquilo. Aquela passagem de Mateus, capítulo 10, que é bom os irmãos lerem depois, muito significativa, quando Jesus cita 3 dimensões para nós que são relativas à nossa existência. Jesus fala ali. Depois vocês vão ler. Mateus capítulo 10. Pelo versículo 1 e vai indo. Ele diz que aquele que não tomar sua cruz e segui-lo, aquele que não tomar sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Isso é uma condicionante. A outra. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante de Deus, a outra dimensão dele, que é ele próprio. Né? Tá? Vejam bem, essas 3 condicionantes aqui. Confessar, né? Confessar, carregar a cruz e ser odiado. E ainda diz, seria odiado por todos, por causa de mim. O islamismo dá um exemplo tremendo. Quando alguém no meio deles crê em Jesus Cristo, os pais o que fazem? Entregam o filho para o, vamos dizer assim, o sacerdote, sei lá como é que eles chamam lá, morre ele. E a pessoa até morre, se for o caso. Mas é verdade. Às vezes quando alguém, até aqui mesmo, no nosso país, aceitou Jesus e tal, não sei o quê, vira uma revolução ao ser da casa dele. Isso é livre. Não que ele esteja vivendo a verdade incontestável, mas só porque ele disse que queria ser cristão. Então, meus irmãos, é o tempo da existência. Mas o que ele fala? Aquele que perder o tempo da existência, né, ganhará a vida. Se eu perder a vida, eu ganho a vida. E se eu ganhar a vida, eu perco a vida. Não foi o que ele falou? Quando foi? Pode procurar em Mateus capítulo 10, depois o irmão lê para nós. Então veja bem. Então, às vezes você é obrigado a perder a vida. Qual vida? A vida conjugal. Mulher adulterou, o marido adulterou, o
vira, uma coisa aconteceu, você perde a vida conjugal. Você não pode perder a existência de Deus na sua vida. Não. Aquele que ganhar a vida, perderá. E o que perder a vida, a ganhar. Ele está falando a vida eterna, gente. Muitas vezes, tem um caso aqui, não vou citar nome, os irmãos estavam aqui me ouvindo. Um belo dia, a mulher quis ser pregadora, ela quis, enfim, né, ser missionária, enfim, viver a teologia, né, o que diz a teologia. Aí o que aconteceu com ele? Ele deixou a mensagem para não perdê-la. Ou ele fica com ela, ou Senhor, ele preferiu ficar com ela, porque não queria perder a vida conjugal. E o que é a vida conjugal? Parte dela é paixão. Amém? É paixão. Amém. Então eu não queria perder a dimensão da paixão. É? Ele não queria perder a vida familiar. Ele não queria perder a vida paternal. Mas por isso que diz lá, sereis odiado e perseguido por todos, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A pessoa pensa que ser cristão, levanta o braço, aceitou Jesus, está salvo e... Não. Muito pelo contrário. Isso não é salvação. Isso é um lampejo da salvação. É? E veja bem, muitas pessoas se envergonham de confessar Deus, o Senhor Jesus, diante das outras pessoas. Não, ele fica oculto, tem vergonha daquilo. É? Tem vergonha. É verdade. Sente vergonha. Sente vergonha. Não. Aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei dele. Não é assim? Não é? Ah. Outra coisa também. A pessoa tem que pegar a cruz e segui-lo. Qual é a cruz? Ser odiado, gente. Qual o contrário de amor? Ódio. Não que o ódio tem várias dimensões, né? Ele pode ter um rancor, pode ter uma série de coisas dele, até a violência física, violência verbal, enfim, violência do jeito. Mas o ódio é o contrário do amor. Se alguém não te ama, o que ele faz? Odeia. Não é que vai te matar, ódio mortal, como se diz, mas é ódio. Então, por amor a Jesus, seremos odiados. E quando alguém não quer ser odiado, é porque ele não quer perder a vida comunitária. Poxa, a comunidade aqui, tal, não vou perder. Tem um centro comunitário ali, gente, ó, tem uma lanchonete aqui, tem um barzinho ali, tem não sei o que para lá e tal, não sei o que. Se eu for pegar minha cruz e seguir Jesus Cristo, eu perdi a vida comunitária, mas ganhei a minha vida com o Senhor. Amém? Amém. Essa que é a verdade. E grande parte das pessoas não querem perder a vida comunitária. Porque pela vida comunitária, ele pode chegar ao cargo de presidente da República, prefeito da cidade, uma autoridade, né? E muitas vezes ele não quer perder essas coisas. Eu já perdi, acho que já perdi tanta coisa. Eu já perdi a vida social, a vida comunitária, enfim. Mas ainda não perdi a minha vida com Deus. Né? Sou desprezado por uns, criticado por outros, condenado por muitos, né? Odiados pela maioria, oh, aleluia, mas amado por Deus. Isso eu tenho certeza mais que absurda. E o tempo da existência nosso está relacionado à renúncia, gente.
É o que eu estou falando aí. Renúncia. Renúncia. Porque o 8º anjo, ali em Apocalipse 8 fala, chegou junto ao trono. Junto. Ficou lá, junto. Os 7 anjos ficaram de frente, um pouco distante. Um pouco distante. E eles foram preparados para tocar. Houve uma preparação para tocar. Aí eu pergunto, como que está esse evangelho? E não pense que denominação é só os evangélicos que representam denominações. Não, gente. Não. A mídia, cada uma, é o quê? É um sistema político-religioso. É uma denominação. A Globo é uma denominação. Outra que tem aí? Como é que é o nome? Esqueci. Como é que é? Record, né? É outra denominação. A outra, não sei como é que fala. TV Cultura, não sei o quê. Outra denominação. SBT, outra denominação. Por que são denominações? Porque apregam a paz. Anunciam a paz. Dão notícias. Orienta o povo. Não orienta? O que são as novelas dessas emissões de televisão? Orientação familiar. Concorda? Está orientando. Está dando orientações. Estão dando exemplos e tal. Aí pergunta, que tipo de exemplo que eles estão dando? O mais medíocre possível. Então são falsos profetas também. Que quer queira, quer não, eles são religiosos. Amém, irmão? Amém? Amém. Amém. Ah, assim seja, assim é. E assim cremos. Agora eu pergunto, e quando um segmento, ou alguém de algum segmento, se envolve nisso aí? Ele está blasfemando contra Deus. Então, o mundo está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Mas nós vamos encontrar nesse meio pessoas até de boa índole. Sim, claro que tem. De boa índole. Pessoas que procuram fazer o bem para os seus semelhantes. Sim, claro que existe isso. Mas o Senhor falou, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvariam. E Osé está falando do tempo da graça, está falando aí no milênio. Daniel 12, ele fala das 2 ressurreições. Leia para mim Daniel 12, 2 ressurreições. E veja que 49 anos foram usados para restaurar Jerusalém. Olha o 40 e o 9 aí juntinhos. Estão entendendo? Pode ler. Daniel 12. 12, 1. Isso. Do 1? Pode ler. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ó, nós estamos no livro da vida. Há um engano muito grande aí, muito grande, que a pessoa só é escrita no nome do livro da vida quando ela levanta a mão e diz, eu aceito Jesus como meu Salvador. Não é o que a Escritura diz. Não é isso. Leia Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão
vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Mas que virá. Olha só, olha como isso é interessante. Todo aquele que não tem o seu nome no livro da vida fica admirado do poder da besta. Fica admirado das 3 rãs. Uma que sai da boca do dragão, a que sai da boca do falso profeta e a que sai da besta. E a besta tem 3 dimensões. A besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, e a besta que sobe do abismo. E as 3 são em dimensões. E podem comparar a besta que sobe do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O dragão que queria tragar aquela criança ali no capítulo 12, também. E Apocalipse 13 fala da besta que sobe da terra, que aparece um cordeiro, mansinha, mas age como um dragão. Ora, o que a dimensão que o dragão criou, naquela, vamos dizer, primeira rã, vamos dizer assim, o que ela criou? O sistema político, religioso e cultural. O que criou o sistema cultural? O ensino. Então, onde que vem a teologia? A teologia vem da ONU, gente. Organização das Nações Unidas. Unidas em quê? Em torno da mentira. Que a ONU é um órgão completamente fora das escrituras. Um órgão de blasfêmia. Né? Criou a Organização Mundial da Saúde, criou a Organização Internacional do Trabalho e criou lá sobre cultura. Não é assim? É assim que funciona. A Organização Mundial de Saúde criou os Ministérios de Saúde em cada país, e cada Ministério da Saúde criou um órgão fiscalizador. No Brasil é a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que não vigia nada, mas cega porque ela está tendo uma cortina de fumaça para enxergar o quê? Nada. E o que se criou daí? A indústria farmacêutica, a indústria médica e a indústria alimentar. Uma combinada com a outra, uma ligada com a outra. A ciência do bem e do mal. Ora, se criou-se isso aqui, é claro que a teologia, meus irmãos, vem da ONU também, da cultura. Porque da ONU veio o quê? O Conselho Mundial de Igrejas. Né? Um órgão político-religioso que agrega todas as denominações, todas as denominações, está ligado direta ou indiretamente ao Conselho Mundial de Igrejas. E, consequentemente, ao Papado de Roma. Essa que é a verdade. Lá no começo, a política se uniu com a igreja. Constantino. Lá no Concílio de Nicéia, criou-se o quê? A Santíssima Trindade. A política aqui comandando a religião. Vamos um pouquinho mais para trás. No dia da crucificação de Jesus Cristo, naquela noite, o que fez o sumo sacerdote? Entregou o Senhor ao sistema político. Foi ou não foi? A religião, que era uma religião, ela simplesmente entregou o Senhor ao político. E o político o crucificou. Né? Foi assim? Então, o sistema religioso perdeu a comunidade da fé verdadeira, perdeu a fé para ter o quê? Respaldo político. Então, se no começo a política comandava o sistema, é claro que ela vai voltar a comandar de novo. Com Constantino, teve ali um lampejo, quando Constantino comprou a sua salvação. Não é assim? Né? Quando foi em 1929, no Tratado de Latrão, entre o Papa e Mussolini, que era o presidente da Itália, o que aconteceu?
O Vaticano tornou-se uma cidade-estado. E o Papa tornou-se um rei coroado. Olha, o sistema político se uniu ao religioso, mas dando autoridade ao sistema religioso. É o que está em Apocalipse 13. A bênção sobre a terra, ela exerce poder e ela, vamos dizer assim, dá respaldo à bênção que sobe do mar. Então, meus irmãos, isso é o tempo da existência de todas essas coisas. Né? Então, e o que vai acontecer agora quando chegar o nono silêncio? Voltaremos ao sistema político-religioso. A política comandando a religião. Que até aqui a religião comandou a política. E veja que desde 1929 até os dias de hoje, nós já temos 8 papas. Né? Sendo que Bento desistiu da jornada. Tá. Então nós estamos numa época da deflagração total do ecumenismo, das denominações. É o sistema político e religioso unido. Unido. E a Bíblia diz lá que a grande prostituta tinha na sua testa nomes, os diademas, sua testa, nomes de blasfêmias. Então vejam que todo mundo, o sistema de comunicação em massa, ele quer levar paz. Não é assim? O que é uma televisão? A ideia dela é levar a paz? É, ué. Levar a paz. Mas que paz que ela está levando? Está levando a confusão da fé, porque o mundo está em estado de blasfêmia contra Deus. O mundo jaz no maligno. E nós vamos ver um tempo sem precedentes, um tempo áureo da revelação das Escrituras. Então, meus irmãos, esse calendário religioso que está é a grande cortina de fumaça ocultando o tempo da existência. Mas Deus levantou profetas para ajudar o seu povo. E Deus nunca levanta um profeta quando as coisas estão bem. Nunca levantou um profeta quando as coisas estavam bem. Deus sempre levantou um profeta quando as coisas não estavam bem. E pergunto, as coisas estão bem? Será que esse evangelho que está, como eles dizem, vai salvar o Brasil? De jeito nenhum. Então de onde que vem a teologia? Do sistema político-religioso. A tática satânica foi dominar a dimensão sacerdotal. Um pastor, um padre, quem quer, ele é um sacerdote. Quer queira, quer não. Ele é um sacerdote. Mas o sistema é dominado pela teologia, ciência que estuda Deus. São João 4,24 diz, Deus é Espírito, importa que o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus não é para ser estudado, é para ser adorado. E como é que a gente adora a Deus? Pela sua lei, conhecendo a sua lei. Mas Apocalipse 10,4, lê para mim, irmão. O 4 e o 7. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, selo que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Agora, leia o 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Olha aí. Nós estamos vivendo o quê? As vozes dos trovões.
Nós somos, meus irmãos, uma dimensão, nós somos assentados em lugares celestiais em Cristo. Nós não somos religiosos, nós não somos uma denominação, não, nós somos cristãos da palavra. Há alguns cientistas que falam que a carne de porco é a melhor carne animal que existe, isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia continua dizendo que é algo imundo. Então nós não vamos usar isso, ficaremos com o Senhor, e não com a ciência natural. Vamos ficar com o Senhor Deus, não com o homem. Você está dizendo que é imundo, é imundo. Se fala para nós comermos peixe com escamas, vamos comer peixe com escamas? Deus está falando isso na Escritura? Não vamos comer o peixe sem escama. Oh, como eu gostaria de viver a civilização animal. Que isso, irmão? Ficou louco? Não. Por que pareça, o animal tem mais raciocínio que o homem, gente. Já parando pensando assim? Eu vou falar algo aqui, parece indecente. Não é verdade. Se nós deixarmos aqui, deixa aqui, um cachorro, uma cadela, e eles não estavam nos seus dias de cio, fala de fertilidade, né? Creio que seja assim. Ele não vai tocar na fêmea. A fêmea não vai tocar nele. Vai? Não. Não. Mas deixa um desses delinquentes com a mocinha numa casa sozinha. O que acontece? Ele vai praticar todos os atos libidinosos possíveis e imagináveis. E nós temos o cérebro reptiliano, né? O cérebro cognitivo e o cérebro mamífero. Né? Mas será que essas três dimensões do cérebro estão funcionando? Será? Então, irmãos, mas é o tempo da existência para se decidir pelo bem ou pelo mal, pela bênção ou maldição. Ou servimos a Deus ou servimos a Baal. Aos dois ao mesmo tempo não há como fazer. Mas é exatamente o que está acontecendo. Muitos que cristãos se dizem ser, ele é cristão quando ele está por aqui e chega para ali já não é mais cristão. Ele vem para as reuniões, bonitinho, trajadinho, mas porque ele sai, ele vira, ele entra em outra dimensão. Ou somos cristãos, ou somos mundanos. Não existe o meio termo. Não existe uma expressão em cima do muro, né? Ou pende para um lado, pende para o outro. E é um perigo ficar na periferia. Um perigo. E o Evangelho está escandalizado. Mas quanto mais eles escandalizaram, quanto mais blasfêmia eles proferirem, quanto mais erros cometerem, mais reforça que estão no caminho certo. Amém? Amém, irmão? Amém. É o corvo alimentando o profeta. Foi o corvo que alimentou o profeta. E o corvo tem uma característica interessante em relação à águia. A águia, quanto mais sobe, mais se enxerga. Mas o corvo chega a um ponto que ele sobe muito também, que ele imita a águia. Ele fica cego. Assim são as denominações. O que cega o homem? No princípio, o poder monetário. Onde está isso? Lá, no falso profeta. Que ele pregou, você vai ficar rico, prosperidade. Você vai ser curado, não vai ter enfermidade. Né? E vai para o céu. Beleza. Salvação, vida saudável e riqueza.
Eu não estou dizendo que ser salvo, ter riqueza e ter saúde é maligno, longe disso. Mas é a mensagem do falso profeta. Não vou citar nome, mas disse que deu um apresentador de televisão que ele joga dinheiro para o povo. E o povo fica alegre, gente. Olha que paz, que coisa maravilhosa. Mas isso é engano, isso é mentira, isso é engodo, isso é mentira. Como é que nós podemos dar o bônus da confiabilidade a um apresentador desse, um homem desse? Está cheio disso aí. Cheio. Tem muitos defendendo uma causa. Defende aquela causa. Defende aquela tese. Defende aquele ponto de vista. Mas ele não vive nada daquilo. Nada desse nada. Então, o regime fascista, o comunismo, o socialismo, tudo igual. Muda a máscara. Muda a máscara. Satanás, ele muda a máscara. É o mesmo. Dragão. Ser religioso, político, cultural. Amados, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Há uma deturpação grande das Escrituras. Muitos entendem porque ele fala a língua estranha, ele tem o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo. O diabo enganou. Outros dizem, se você não for dizimista, você vai para o inferno. Outra mentira que é perigosa. A fé hoje virou o quê? Caça-níqueis. Enriquecimento. Mas é o falso profeta. Aceita Jesus, você fica rico. Quer ficar rico? Abre uma porta da igreja. Você não paga um centavo de como é que fala? De nada. Você só recebe. Não tem que prestar conta para ninguém. Não é um negócio bom? Rentável. O sistema está podre. Está uma carniça. Uma carniça. Uma carniça. Usa-se no francês a palavra travesti. É aparecer aquilo que não é. É o que mais tem hoje em dia. Ele quer e mostra algo, mas ele não é aquilo. Ele é outra coisa bem diferente. Muito diferente. E Deus é imutável. Se ele disse que com dores a mulher teria filhos, que seu desejo seja para o teu marido, e ele te dominará, como é que ela pode chegar então num templo e ser pastora dele? Em casa, no princípio, submissa a ele. No culto, ele submissa a ela. Isso é confusão. Quando a Bíblia diz lá em Coríntios, diz lá em Timóteo, que a mulher seja calada, não permite que ela fale. Ou seja, não ministra. Mas o sistema religioso político, tudo pode, tudo permite, porque a teologia vem daí. A ciência que estuda Deus. E Paulo fala dessa falsa ciência. Ela está aí. E se você não for teólogo, você não vai poder mais abrir uma portinha de igreja daqui a uns tempos para pregar. Não vai poder mais. Você tem que ter teologia, você tem que ser formado, você tem que ter curso superior. Mas você não vai. E onde na Bíblia está escrito que eu tenho que chegar num lugar, levantar um templo para pregar o Evangelho? O templo, o grande templo é o Senhor, meu Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. Mas é o templo da existência de todas as carniças possíveis e imagináveis. Mas também é um templo áureo, em que o lírio está brotando.
O lírio nasce no meio do brejo, no meio da lama. No meio da lama. Lembrei-me aqui, ouvi a notícia, alguém me comentou, né, da tragédia que houve de novo, né, uma cidadezinha, na periferia de Belo Horizonte, né? Alguém lembra o nome? Brumado. Hã? Brumado, né? Qual o nome? Brumado, Brumadinho. Brumadinho. Um lugar bonito, um lugar, assim, natureza muito bela, mas coberta de lama. Coberta pela lama. A lama da mentira, a lama da corrupção, a lama dos falsos deuses, da política e da religião vergonhosa. Mas tem uns livros ali, aqueles bobeiros, aqueles homens lutando para salvar alguém, resgatar alguém. Então o lírio, ele vem do meio da lama. Lembrei também algo aqui agora. Eu entrei num supermercado aqui da cidade, encontrei uma mulher brava dentro do mercado. Ela varrendo o chão e zangada. E ela dizia assim: poxa, acabei de limpar aqui, aquele homem passou aqui e jogou um lixo aqui no chão. E ela se xingando. E eu cheguei até ela e falei assim: por que a senhora está tão nervosa? Ah, moça, cansada de limpar isso aqui, nunca que termine. Eu falei para ela assim: não fica assim não. Ela falou: por quê? Se não fosse os canalhas, a senhora não teria emprego. Ele vem suja aqui e a senhora limpa. Se ninguém sujar, a senhora estaria desempregada. Se nós não formos odiados, senhora, não seremos salvos. Todo aquele que crê em Cristo sofrerá o quê? Perseguições. Se existe alguém que suja, mas tem alguém que limpa. Aleluia. E muitas vezes nós ficamos alvoroçados, ficamos alterados por alguma coisa. Não! Não está correto. Não. Espera o Senhor. Anima-te. Ele vai fortalecer teu coração. Tira dessas tragédias lições. Olha a cruz. Ali houve um indulto vergonhoso. Um bandido. Um canalha. Foi liberto. Pergunto, qual é a diferença do indulto de hoje? Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Qual a diferença? Né? Os indultos que tem pelo mundo afora. Amados irmãos, que Deus os guarde, seu grande amor. Leia para mim São João 1,12. João? 1,12. Mas a todos quantos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha aí. E isso que está em Atos 8,38. E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Ser chamado filho do Senhor. Então, né, medito muito nisso aí, e também me reporto lá os dias de Daniel, onde ele entendeu, né, o anjo Gabriel veio fazer ele entender sobre os 70 anos de Jeremias, que na verdade é 70 vezes 7, 490 anos, dos quais 483 já aconteceram, e está lá em Daniel 9,26, né, fala que o Messias seria tirado umas 62 semanas depois. Soma 62 com 7, 69, multiplica por 3, 483. Ele foi tirado. Então faltam 7.
E nós estamos vivendo o quê? A imagem disso. 3 anos e meio de tempo solar, 3 anos e meio de tempo lunar. Não são 7? E as duas testemunhas de Apocalipse 12. Vão pregar quando? No tempo solar. No tempo solar. Ora, irmão, nós temos que analisar essas coisas, meditar muito e apegar-se ao Senhor, Deus. E o Salmo 90 diz que a vida é até os 70. Quem pensou que você chega aos 80 é de enfado e canseira. O que é 80? Um múltiplo de 40. Que tempo é esse? O tempo que Moisés peregrinou até chegar, levar o povo para Canaã. Mas não foi ele que entrou em Canaã com o povo, foi José. Não foi assim? Ele que entrou. Josué, perdão. José que entrou. Então veja, temos que meditar nisso aí. E muito. Mas muito mesmo. Estamos no fim. Mas, digo-vos, irmãos, nós somos essa cidade. É o centro geodésico das Américas. Amém? Uma mensagem sai desse lugar e ela vai sendo levada pelo Espírito de Deus. Somos poucos, somos fraquinhos. Eu sempre lembro da caixa de fósforos. Se nós pegarmos um palitinho daquela visão que eu tive, eu pegava um palitinho e o Amão quebrava o palitinho. Mas foi juntando aqueles palitinhos fracos, na verdade. Sim, fraquinhos. Na grande verdade eram fracos. Mas tente quebrar os 45 palitos. É muito difícil. Ainda que cada um deles seja frágil. Assim são nossos corações. O meu coração é fraquinho. O seu é fraco. Nossos corações são fraquinhos. Mas se nós unirmos os nossos corações, não em paixões desenfreadas, mas no amor do ágape, irmãos, venceremos quaisquer dificuldades. Amém? E o justo não me negará o pão, nem a sua descendência. E não creio nessas falácias, não creio nessas mensagens eclesiásticas, não creio nessas coisas. Creia no assim do Senhor, creia nas Escrituras, examina as Escrituras e vejam se as coisas são assim. Israel apostatou, mas nunca deixe de orar por Jerusalém. Quando alguém quis mudar a embaixada para Jerusalém, o mundo todo se revoltou. Revoltou. Jerusalém é algo maravilhoso, bendito, algo glorioso, que a gente deve honrar. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Senhor esteja em nosso coração. Mas existe esse cortina de fumaça. Existe a cortina de fumaça. O poder que sobe da terra também quis e quer, ou já colocou, né, a sua bandeira lá. E o Brasil vai colocar. E nós somos o último país de volta para o Ocidente. E quem veio nos ajudar agora na lama? O povo de Israel. Medite em tudo isso. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? Amém. Que Deus abençoe. E quantos homens vieram de Jerusalém? 160. É múltiplo de 40 ou não é? É. Fiquemos em pé. Que Deus nos guarde.